Ainda nesse assunto, participantes, espectadores, eu quero mencionar o apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que ele era um participante. Paulo se colocou à disposição do Senhor todos os dias após a sua conversão. Morreu ensinando o Evangelho, falando do amor de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui, os 10 versículos aqui, em Atos capítulo 21, no verso 30 ao verso 40, dentro do mesmo assunto de ontem, né? Entre participantes e espectadores aí, essa parte 2 aí, que diz assim, ó, Atos 21, verso de número 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Mas, como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... A multidão estava enfurecida contra o apóstolo Paulo. Na verdade, Satanás estava com ódio, querendo calar Paulo, e Deus livrava o apóstolo Paulo. Paulo, ele não era um simples espectador. Paulo tornou-se participante. Paulo era um homem envolvido. Paulo era um homem que dedicou o seu tempo de vida ao serviço do Senhor. Desde Atos capítulo 9, desde a sua conversão, Paulo dedicou toda a sua vida a servir a Deus. E aqui estava chegando os momentos finais da vida de Paulo. Paulo traz um histórico. Paulo, ele nunca cessou de dar continuidade aos projetos do Senhor Jesus, ao projeto que levaria o homem de volta a Deus. Projeto este que levou a Cristo a ser crucificado. O Filho de Deus, o varão perfeito, o Cordeiro imaculado, foi crucificado por uma geração corrupta, perversa e pecadora. Não poderia ser diferente com os servos do Senhor. Não pode ser diferente comigo e com você. Essa sociedade não pode aceitar a verdade, porque é uma sociedade envolvida com o poder de Satanás. A nossa obrigação é levar o Evangelho e orar para que o Espírito Santo, as infinitas misericórdias de Deus, venha convencê-los do pecado e que eles venham se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Mas é uma geração má e perversa. Os profetas foram mortos no Velho Testamento por levar a mensagem do Senhor, porque os profetas não queriam ser simplesmente espectadores, eles queriam ser participantes. Quando um crente verdadeiro, ele toma a decisão de ser um espectador, Deus o repreende. Nós pregamos as mensagens agora, esses dias, ninguém diz não a Deus sem consequências. Jonas recebeu a ordem, ele quis tornar um
o espectador. Ele tinha que ser um participante. Moisés foi treinado 80 anos para ser um participante, não um espectador. Deus quase o matou. Jeremias arranjou algumas desculpas. Não, Senhor, eu sou menino ainda, não. Sou eu que estou mandando. Você vai falar o que eu te ordeno. Pedro, Jesus morreu. E agora Pedro queria voltar a ser um espectador, deixar de ser um participante. Jesus teve que repreendê-lo. E sua vida? Você é um espectador ou um participante? Quando houver a primeira grande perseguição sobre Roma, Nero aproveitou a oportunidade para eliminar a vida do apóstolo Paulo. Diante daquela grande perseguição, ele pegou 2 dos seus melhores escudeiros ali, pelo nome de Ferega e Partêmio, e mandou decapitar o apóstolo Paulo. Aqueles homens chegaram ali, o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Ensinando. O apóstolo Paulo já tinha escrito a carta a Timóteo, sabendo que o seu momento estava próximo. Deus já tinha colocado no coração dele. Levar o apóstolo Paulo. E antes de cortarem a cabeça do apóstolo Paulo, aqueles homens, eles viram o testemunho do servo de Deus. E eles disseram, orem. E Paulo não poderia fazer diferente. Paulo foi orar por aqueles homens. Decapitaram o apóstolo Paulo, era a ordem do imperador. Mas mesmo no momento da morte, Paulo não era um espectador. Ele foi um verdadeiro participante. Mesmo na hora da morte, Paulo testemunhou do amor de Deus e ganhou almas para Cristo. Que a partir de hoje, você deixe de ser um espectador e torne-se um participante. Que Deus te abençoe. Tanto você, quanto sua família, quanto sua igreja, quanto seu pastor, quanto seu líder, que todos possam ser participantes na obra de Deus e não meros espectadores. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, mais esse dia. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Mas ajuda, ó Deus, cada um que está assistindo e ouvindo a não ser um mero espectador, mas sim um fluente participante. Enche-nos do teu poder para levarmos a tua mensagem aos lugares ainda não alcançados. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.